Oi pessoal do Papo de Mãe, tudo bem? Eu sou Fernanda, pediatra do Saúde for Kids, e essa semana eu vim aqui para falar um pouquinho do Covid em crianças. Tá todo mundo preocupado aí, alguns relatos de internação aumentou, o que é isso? As crianças estão doentes, elas têm a mesma manifestação que os adultos, não têm? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Ainda a gente não tem muitos estudos, que nem nos adultos, para saber a evolução, mas alguns estudos começam a mostrar que a doença em criança realmente ela é menos sintomática, ela é menos grave, menos de 1% dos infectados, dos doentes são crianças, e dentre esses que tem, é muito raro as crianças que vão ter doença grave. Para as outras doenças virais, a gente sempre se preocupa com aquela faixa etária menor de 3 meses. Para o Covid, isso não acontece. As crianças menores de 3 meses, elas têm apresentado formas menos sintomáticas e menos graves. Tá? As crianças acima de 10 anos são as que se apresentam mais sintomáticas. As crianças que podem ter um risco maior de ter as formas graves, e as crianças que mantêm febre alta também são as que têm mais risco. O que é a forma grave na criança? Ao contrário do adulto, que tem muito sintoma respiratório, que faz aquela insuficiência respiratória, que precisa ir para o tubo, tudo isso, a criança ela tem uma outra manifestação, que é o que todo mundo chama aí de síndrome inflamatória multissistêmica ou síndrome inflamatória multissistêmica associada ao Covid. É uma doença que vai dar uma inflamação generalizada e vai pegar tanto o sistema respiratório quanto o sistema circulatório, o sistema cardiovascular. Então são crianças que se apresentam com febre, que apresentam taquicárdicas, que têm algum comprometimento cardíaco e que principalmente estão mais caídas, têm uma queda do estado geral mais importante e tem associado dor abdominal. Mas é importante de novo frisar, essas crianças é muito raro, é a minoria da minoria. E quando que a gente vai se preocupar? Criança tem uma suspeita, teve contato com alguém com Covid, você acha que ela tá, a criança começou a ter febre, começou a reclamar de dor abdominal, ou então é aquela criança que está cansada, que está moada, que está desidratada, tem que procurar um serviço médico, tá? E lembrando que essas crianças, principalmente as pequenas, a gente tá na época de infecção viral da criança, como eu falei semana passada. Então, aquela criança que está cansadinha, que está com dificuldade para respirar, que começou a não se alimentar, essas sim, as menores de 3 meses e as crianças muito cansadas, são as menores, precisa procurar um serviço de saúde, gente. A gente não pode só pensar em Covid, a gente tem que pensar nas outras doenças respiratórias. Então, lembrar que a criança pequenininha que está com falta de ar, que está cansada, que não mama, que está desidratada, possivelmente ela não é Covid, possivelmente ela é uma bronquiolite ou uma influenza e precisa sim levar para o hospital, porque ela precisa ser avaliada e essa criança pode precisar de oxigênio, pode precisar de uma internação. A criança maior, que começa com febre mantida, que tem dor abdominal, que teve contato com Covid, pode ser Covid? Pode. E também precisa ser levada para o hospital para poder ser avaliada. Tá bom, gente? O que a gente precisa ter na cabeça é que nas crianças o Covid, ele tem menos importância, pode acontecer, mas tem menos importância. As formas graves são muito raras e a gente não pode pensar só em Covid. A gente precisa continuar pensando nas outras doenças de criança, especialmente dos menores de 1 ano. Nós estamos na fase da bronquiolite, na fase das infecções por influenza e para-influenza, certo? Eu acho que a gente não pode só se fechar no Covid, a gente tem que pensar nas outras doenças e também ter um pouco aí na cabeça, ficar um pouco mais tranquilo que as crianças elas não são a faixa etária mais acometida nem das doenças, das formas mais graves do Covid, certo? Espero que todo mundo passe uma semana boa aí e vamos em frente!